Olá a todos e a todas, meus caríssimos amigos e amigas que acompanham o meu canal de aulas de direito. Nós estamos tratando do assunto de direito penal. Em nossa última aula, nós falamos a nossa nona aula, nós falamos da suspensão condicional da pena. Agora nós iremos tratar dos efeitos da condenação, que está previsto no artigo 91 e 92 do Código Penal. Tá? Bom, para que haja esses efeitos da condenação, certo? Tem como objetivo que o juiz, ao condenar alguém, ele impõe uma sanção penal que a lei determina, né? Pela prática do delito praticado por aquele agente, tais como penas de reclusão, de detenção, de prisão simples, de restritiva de direito ou de multa, né? No entanto, essas condenações, elas têm outros efeitos, que pode ser de caráter penal ou de caráter extrapenal. Haja vista que a condenação ela tem efeitos secundários, tais como a reincidência, a revogação, a reabilitação e ao sucis, né? Que nós já falamos sobre isso aí. Quanto aos efeitos da condenação, previsto no artigo 91 e 92, ele visa exclusivamente na abordagem de seus efeitos. Vamos abordar os efeitos. O artigo 92 diz: são efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar. Aí é o inciso primeiro, calma. O artigo 91 diz: são efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2. O efeito da condenação é a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Na sua letra A diz: dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Na sua letra B diz: do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. No parágrafo 1º, poderá ser decretada a perca de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. No seu parágrafo 2º diz: na hipótese do parágrafo 1º, as medidas asseguratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou serviços equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de pena. No seu artigo 91 do Código Penal, ele é claro em trazer a sua essência das consequências extras penais genéricas da condenação passada em julgado, né? Devendo o juiz aí fundamentar adequadamente sua decisão. Como por exemplo, quando o juiz condena pelo confisco, essa medida ela é média e excepcional e somente cabe a aplicação
quando o julgador tiver convicção de que os produtos, os bens ou valores são provenientes da prática do crime. Esse referido artigo, ele traz dois efeitos que estão contidos em seus incisos, né? Ou seja, a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, dos instrumentos e do produto do crime. Ou seja, nesse inciso, ele diz respeito à reparação do valor do dano. Quanto à condenação, essa ocorre a partir do momento em que se torna irrecorrível e que faz a sentença ali coisa julgada. Isso na parte civil, para que ele possa ter fins de reparação do dano, tá? E tem como natureza a de título executório, permitindo ao ofendido a reclamar a indenização na esfera civil, sem que o condenado pelo delito possa discutir a existência do crime ou sua responsabilidade. Existe essa previsão legal lá na súmula 37 do STJ, que diz, súmula 37 do STJ, STF, STJ, diz aqui, ó, são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Então, isso é o que prevê a súmula 37, tá? Os efeitos da condenação penal, elas estão previstas no seu inciso 2º, que fala sobre o confisco daquilo que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Nesse sentido, só poderão ser pedidos os instrumentos do crime, que se constituem coisas cujo fabrico, alienação, uso, posse ou detenção, e que se constitua fato típico. Devendo se lembrar aí que há armas também cuja posse pode ser legal ou ilegal, tá? É importante destacar que a lei não se refere a instrumento de contravenção, não podendo, assim, ser incluídos na linha do referido artigo 91 do Código Penal. O produto do crime, assim como o seu proveito, tá? Ele poderá ser confiscado pela União, ressalvado, é claro, o direito da vítima e do terceiro de boa-fé. Ou seja, o produto do crime deverá primeiramente ser restituído ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Devendo aí a União ela realizar o confisco somente depois, caso permaneça ignorado a identidade do dono ou se não foi reclamado o bem ou o valor no momento adequado, tá? Dos efeitos da condenação contidas no artigo 92 do Código Penal, essas serão aplicadas quando expressamente declaradas na sentença condenatória, que diz assim, ó, artigo 92, são também efeitos da condenação quando aplicada a pena privativa, a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. A letra B, quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos.
Inciso 1º da letra B. A incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão cometidos contra o filho tutelado ou curatelado. Inciso 2. A inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. No seu parágrafo único ele diz, os efeitos de que trata este artigo não são autônomos, devendo ser motivadamente declarado na sentença. Então ele afirma na sentença, tá? Esse artigo aí, ele traz em seu bojo as consequências extrapatrimoniais, aliás, extras penais, específicos e automáticos. Só se aplica aí a certas hipóteses de determinado crime e depende de a sentença condenatória ter motivadamente sido declarada, de modo a deixar clara a necessidade e a adequação ao condenado. Nas hipóteses tratadas pelo inciso 1 do artigo 92, que nós acabamos de citar, não se destina exclusivamente aos chamados crimes funcionais, previsto no artigo 312 e 347 do Código Penal, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, mas a qualquer crime que um funcionário público cometer com violação de dever, que a sua condição de funcionário, certo? Na sua condição de funcionário, cuja pena aí será de prisão aplicada e que seja igual ou superior a 1 ano. Ou então, qualquer crime praticado por um funcionário público cuja pena aplicada seja superior a 4 anos. Já na linha A do inciso 1 do artigo 92, ele também ele prevê a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo quando a pena privativa de liberdade for por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Já na sua linha B, na letra B do artigo 92, não importando aí a natureza da infração penal, se o agente vier a ser condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 anos, poderá ser decretada a perda do cargo, da função pública ou do mandato eletivo. Tá? Também, se observando o artigo 92 no seu inciso 2 do Código Penal, a lei penal, aí neste caso, ela busca proteger aqueles que ainda se encontram sob a autoridade dos pais, dos tutores ou dos curadores, né? Que são aqueles que no exercício do pátrio poder, né? Hoje, que nós consideramos pátrio poder como o poder de família, certo? Aquele tutelado ou curatelado praticar um crime doloso, ele é punido com pena de reclusão, independentemente da quantidade da pena aplicada contra aquele filho. O tutelado ou curatelado poderá ser declarado incapacitado pela sentença penal condenatória, certo? Para continuar no exercício das suas funções. Também, se observarmos o inciso 3º do artigo 92, ele vai trazer aí o efeito específico extra-penal da condenação, que trata da inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática do crime doloso. Não depende aí de ser o agente legalmente habilitado, pois o que se prevê aí não é a suspensão, mas a própria inabilitação, né?
Desta forma aí, os efeitos extrapenais específicos previstos no artigo 92 do Código Penal são consequências automáticas da condenação, tá? Mesmo quando eles preenchem seus pressupostos, né? Estes preceitos, eles dependem muito da sua motivação, ou seja, ele deve ser motivadamente declarado na sentença, tá? Para que ela possa realmente, certo, ter os efeitos ali assinalados, que é imprescindível na sentença que os declare. Tem que ser declarado, volto a dizer, expressamente, dando os motivos pelos quais a condenação terá essas consequências, tá, específicas, ou seja, aquelas consequências previstas no artigo 92, 1 a 3 do Código Penal. Para os efeitos dessa condenação, podemos dizer que os efeitos da sentença condenatória estão divididos em dois tempos, os principais e os secundários. Os efeitos principais da pena são a sua própria consequência jurídico-penal. Ela é primordial, direta e imediata da sentença condenatória. É aí a aplicação da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito, de multa, ou mesmo até de medida de segurança, certo? Os efeitos secundários da condenação, eles estão ligados aos efeitos principais, certo? E classificação aí em penais e extrapenais. E esses efeitos, eles estão alencados no artigo 91 e 92 do Código Penal, tá? Já os secundários são aqueles pressupostos da reincidência, aquele previsto no artigo 63 do Código Penal, que já tratamos, das causas e revogação do sursis, no artigo previsto no artigo 81, inciso 1, parágrafo 1º do Código Penal, também já falamos. Das causas da revogação e do livramento condicional, que está previsto no artigo 86 do Código Penal, também já falamos. Do aumento e do prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 110 caput. Vamos ver aqui o que diz o 110. O 110 diz assim: a prescrição, depois de transitada em julgada a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, verificando-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumenta de 1/3 se o condenado é reincidente, tá? Condizente com o artigo 91 e 92, tá? Das causas de revogação e de reabilitação previsto no artigo 95. Artigo 95 do Código Penal. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva a pena que não seja de multa, tá? Então, dentre outros, tá? Tem outros motivos específicos, efeitos específicos, principais específicos. Bom, aqui nós tratamos dos efeitos da condenação previstos no artigo 91 e 92. Na nossa 12ª aula, essa é a nossa 11ª aula, na nossa 12ª aula, nós iremos tratar da reabilitação, que está previsto no artigo 93 ao 95 do Código Penal, tá certo? Então essa será a nossa 12ª aula, que falaremos da reabilitação,
Obrigado a todos e espero contar com todos vocês na nossa próxima aula. Espero ter contribuído para um bom entendimento no que diz respeito aos efeitos da condenação. Obrigado e até a próxima aula.